Nós vivemos num mundo cada vez mais conectado, não é? É ou não é? Tem gente que tem 1, 2, 3, até mais celulares, não é não? É uma confusão, né? Às vezes o celular toca, você não sabe qual é o celular. Às vezes tem 2 chip, e aí mesmo assim tem outro celular. É uma confusão tremenda, todo mundo conectado, se acorda conectado. É a primeira coisa, a pessoa não diz nem bom dia para a mulher, já pega o telefone, né? A mulher diz bom dia, amor, ele já pega o telefone e já vai dar uma checada primeiro nos e-mails, né? Misericórdia. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar no rádio, eu tinha meus 12 anos de idade, não tinha nem internet em Cardoso. Aí você fala assim, em Cardoso, não. Não tinha internet mesmo, né? Não tinha internet em lugar nenhum, não tinha nada. Depois que começou aquela internet de escada, lembra como era a internet de escada? Fazia... Lembra que era um negócio, você lembra disso, né? Os mais velhos lembram, né? E assim, a única forma de comunicação era, não tinha nem celular na época, né? Eu lembro que assim, ó, teve uma sessão na Câmara em Cardoso, Câmara Municipal, para entregar os primeiros 10 celulares da cidade. Você imagina, os 10 primeiros celulares, tem uma sessão na Câmara da cidade para entregar os 10 celulares. Lembra do tijolão? Agora, que cidade que faz sessão extraordinária na Câmara para entregar os 10 primeiros celulares? Foi Cardoso, né? Exatamente. E eu me lembro que assim, as pessoas para participar na rádio, elas ligavam no orelhão. Lembra do orelhão? Lembra, né? Claro, o orelhão ainda tem, né? Mas não era cartão, era ficha. Os mais velhos lembram da ficha, né? Tem gente novinha aqui que você pode ver no Google, né? Você vai ver no Google lá que tinha ficha. Você comprava aquelas fichas, né? Tinha DDD, DDI e local. Mudava as cores do orelhão, né? Era laranja, vermelho e azul. Você lembra, né? Enfim, e eu me lembro que a gente na rádio, na época, porque não tinha o pessoal não tinha conexão com nada de computador, a gente podia fazer o cantor misterioso. Rádio AM, né? Trabalhava em rádio AM. Ô, Dona Maria, bom dia! Sabe, não é FM, não é nada? Coisa assim. E a gente fazia lá o cantor misterioso. O que era o cantor misterioso? O cantor misterioso, você pegava um disco, que era disco. Você não pensa que era CD, era disco. Você colocava o disco de trás para frente assim, invertia a voz do cantor. Pegava um disco bem antigo, invertia a voz, e aí a gente fazia o cantor misterioso. Tocava invertido, e aí era aquela sensação, para o povo ligar e dizer assim, quem é que está cantando a música? Aí tocava um pedacinho. Nossa, mas era... Pensa. E todo dia a gente aumentava R$10 em compras de um supermercado. Chegava a R$1.000, ninguém acertava. Por que ninguém acertava? Porque não tinha internet para pesquisar, meu irmão. Hoje, você pega um pedacinho da letra, você não sabe quem é que está cantando. Tem uma música que fala assim, Deus é bom. Você entra lá na internet, Deus é bom. Aparece a letra inteira para você, quem é que canta, tudo. É ou não é? Tem um aplicativo que você não sabe quem... Você ouviu um pedacinho da música lá, né? Esses dias o Everton que veio com esse aplicativo aí, né? Que é antigo já também, né? Você chega com esse aplicativo, aí você tá tocando uma música, você chega com o aplicativo, coloca, né? E aí, como chama? Sei lá, Tarzan? Shazam? É, esse negócio aí. Você coloca, pá, já fala qual que é o nome da música que está tocando, né? Você já sabe, mas na época não tinha nada disso. Não tinha, porque não era conectado, né? Eu sou da época que você comprava aquela fitinha cassete. Depois era do disco, né? O LP, né? Comprava o Roberto Carlos, né? J Neto. Você nem sabe quem é o J Neto, né? O J Neto é o Roberto Carlos evangélico, igualzinho. Aí, o que acontece? Aí veio o CD, sim ou não? Hoje em dia ninguém compra mais CD. Eu tenho um aplicativo no celular, não gasta nada de memória, eu pago R$10, R$15 por mês, e eu ouço tudo, que é o Spotify, eu ouço tudo. Eles pagam os cantores,
eu ouço tudo, acho tudo. O que é? Conexão, tecnologia. Hoje nós temos cerca de 3 bilhões de... Esse dado já é antigo, 3 bilhões de sites. Eu não consigo nem falar para você a quantidade de dados que nós temos na internet. Eu não consigo te falar a quantidade de informação que nós temos. É uma quantidade tão absurda de informação que se atualiza todos os dias. Se atualiza, é muita informação, é muita informação, é muita informação. A informação que nós tínhamos 5 anos atrás triplicou. Não, que triplicou? Aumentou 10, 15, 20, eu não sei dimensionar isso para você. A informação que hoje de manhã era nova, agora à noite já não é mais. Aí, onde você quer chegar, Juliano? Eu quero chegar que em meio a tanta informação, às vezes a gente se perde. É muita informação. É um caos emocional. A gente pensa demais. A gente está muito acelerado. É pensando o que eu vou fazer hoje, ou pensando o que eu fiz ontem, ou pensando o que eu vou fazer daqui a um mês. É pensando. E a gente já acorda o quê? Bombardeado. Se eu perguntar aqui, quantos de vocês acordam já com tantos problemas na cabeça? Às vezes pensando nas dívidas, às vezes pensando no problema do filho, às vezes pensando no problema da mãe, às vezes pensando no próprio problema. São muitos os problemas que nos atingem. Às vezes é verdade que a gente busca fugas. Às vezes a gente está sempre fugindo. Sabe? São situações para a gente fugir. Alguns fogem nas drogas, outros nas bebidas, outros... São fugas. Mas a gente está sempre tentando escapar dessa pressão de pensamentos e pensamentos que nos bombardeiam todo o tempo, toda hora. E é um caos emocional. De manhã até a noite. Ou até a madrugada. Porque às vezes você quer dormir para não pensar quando você consegue dormir. Porque às vezes você não consegue dormir porque você fica pensando. E se você dorme, você sonha. Aí você se droga. Você toma tantos calmantes. Por isso que o Brasil é um dos países, se não o país que lidera a venda de calmantes. Porque as pessoas elas não querem pensar. Porque estão cansadas de pensar o dia inteiro. Então elas querem esquecer dos seus problemas. Então elas se drogam. Calmante. Aí elas vão para a igreja. Aí chega aqui, o Juliano está falando do problema. Ai, caramba. Queria esquecer, ele me lembrou. Não, mas na verdade você não esqueceu. Às vezes durante a música aqui, ó, era para você ter esquecido, mas você não esqueceu. Por quê? Porque ele está dentro de você. Toda vez que eu me lembro desse caos emocional, toda vez que eu passo por um caos emocional, porque você acha que eu não passo? Ou porque você acha que eu também não sou bombardeado? Ou você acha que às vezes eu também não tenho a vontade de fazer de resetar, sabe assim, de voltar à fabricação original, de fábrica, do celular, fazer isso com a gente assim? Porque às vezes parece que a gente está tão cheio de pensamentos, igual o celular quando está cheio, aí você quer assim, tipo assim, voltar à fabricação de fábrica, voltar à configuração de fábrica. Que é simples, como era antes. Às vezes a nossa vida precisa voltar ao que era simples, porque às vezes a gente vai agregando tanto, e que às vezes o que a gente precisa é voltar ao que era, o que o fabricante programou para a gente, uma vida simples, porque às vezes foi a gente que colocou.
E às vezes você quer apagar algumas coisas que você mesmo colocou, que não foi ele que baixou, mas atualizações que foi você mesmo que colocou. Aí você quer voltar ao que o fabricante colocou para você, que é o que é necessário. E que a atualização que ele tem para você, não que você acha que precisa. E quando a gente passa por esse momento de caos, pelo menos quando eu sempre estou vivendo essa sobrecarga, eu sempre me lembro de um homem que passou por isso. E quando eu olho para a Bíblia, tem muitos homens que passaram por sobrecargas emocionais. Mas eu me lembro de um homem especial. Eu sempre me lembro dele. O profeta Jeremias. Jeremias foi um homem que passou por uma sobrecarga emocional muito grande. Se teve um homem que passou por um teste, e que teste foi esse homem? Jeremias. Eu me lembro de um texto específico dele, que eu gostaria de ler e compartilhar com você nessa noite. Porque esse texto sempre fala comigo, esse texto me ajudou muito. Essa palavra me ajuda sempre. E eu espero que essa palavra te ajude hoje. Lamentações, capítulo 3, versículos 19 a 26. Diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Para um pouquinho, tem uma outra versão que eu gosto que diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Continua, 2 pontos. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, vivida por um homem que experimentou o caos, mas que teve intimidade contigo. Nós temos alguns minutos para aprender contigo. Fala conosco de uma forma tão profunda. Fala conosco, Espírito Santo, nos dê entendimento, abra o nosso coração. Só o Senhor é quem pode nos ensinar. No nome de Jesus. Amém. Amados, o profeta ele começa com uma constatação, uma afirmação que não é surpresa para aqueles que enfrentam o que ele estava enfrentando aqui. E o que ele enfrentava aqui? Perceba que ele começa a dizer alguns sentimentos que ele enfrentava: aflição, tristeza, solidão, amargura, dor. Talvez sejam alguns sentimentos que você conheça bem. Talvez sejam alguns sentimentos que hoje, você aqui, que está aqui nessa noite, talvez você que está aí assistindo este vídeo agora, tenha bastante contato com esses sentimentos. Você sabe o que eu estou falando. Talvez você chegou aqui hoje triste, talvez você chegou aqui angustiado, talvez você sabe o que eu estou falando. Talvez você está sentindo a solidão, talvez você esteja sentindo essa dor, essa aflição.
E Jeremias começa a dizer exatamente o que ele está sentindo, o que é. Aí ele diz assim: olha, tudo que eu me lembro, toda vez que eu me lembro do sofrimento, toda vez que eu me lembro dessa angústia, toda vez que eu me lembro dessa solidão, toda vez que eu me lembro dessa tristeza, dessa amargura, ou seja, toda vez que eu me lembro dessa minha situação de uma forma resumida, é isso que ele começa a dizer. Toda vez que eu me lembro dessa situação, o que ele diz? A minha alma desfalece. Presta bem atenção, porque isso aqui é muito importante. Ele começa com uma constatação. Ele diz assim: olha, toda vez que eu me lembro da minha situação, a minha alma desfalece. Nossa, você sabe bem o que ele quis dizer? Ah, sabe. Porque às vezes quando você acorda de manhã e a primeira coisa que você lembra é das suas dívidas, a sua alma já desfalece. Às vezes quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você lembra é daquilo que ainda não deu certo, a sua alma já desfalece. Aí você fala: Juliano, peraí, eu não entendi ainda, porque eu não sei o que é desfalece. Ah, então eu vou explicar, porque agora você vai entender de uma forma mais clara. A palavra desfalecer significa perder a força. A palavra desfalecer significa desanimar. A palavra desfalecer significa perder a vontade. Sabe o que o Jeremias está falando? Toda vez que eu me lembro da minha situação, eu perco a minha força. Toda vez que eu me lembro da minha situação, eu me desanimo. Toda vez que eu me lembro da minha situação, eu perco a minha vontade de viver. Meu Deus do céu. Será que você se identifica com isso? Por favor, não precisa levantar sua mão. Será que Deus já está falando com você nessa noite? Será que toda vez que você se lembra da situação que você está vivendo, você perde a sua força? Será que toda vez que você lembra da situação que você está vivendo, você se desanima? Você perde a vontade de fazer alguma coisa? Você perde a vontade até de viver? De reagir? Talvez por isso faça tanto sentido o fato do adversário da minha alma e da sua alma, o diabo, ficar tentando te lembrar todo instante qual é a sua aflição e qual é a sua situação. Uau! É por isso que o adversário, o meu adversário, o seu adversário, o nosso adversário, todo instante, ele faz questão de lembrar você que a sua situação ainda não mudou. É por isso que todo instante ele faz questão de te roubar a alegria. Por isso que às vezes Deus faz uma coisa na sua vida e ainda não é aquilo que deveria ser, e ele faz questão de ir lá lembrar: mas a situação ainda não mudou. Por quê? Porque quando você lembra da sua situação, você o quê? Perde a sua força. A sua alma desfalece. Você desanima. Você perde a vontade. É isso que Jeremias está falando. Toda vez que eu me lembro da minha angústia, toda vez que eu me lembro da minha dor, toda vez que eu lembro do meu sofrimento, a minha alma desfalece. Você entende porque tem muita gente sofrendo? Você entende porque tem muita gente que não consegue reagir? Porque está sufocado nas suas lembranças. Porque está sufocado na sua dor, na sua amargura, está sem força, porque não consegue se livrar das suas lembranças. Aí você diz: Juliano, mas por que você está pregando isso então?
Porque Jeremias não parou aí. Ele diz na sequência, ele diz assim: todavia, e esse todavia diz muita coisa. Porque esse todavia significa restrição. Se você entende um pouco de língua portuguesa, você sabe que todavia, mas, porém, apesar, contudo, na língua portuguesa é restrição, é oposição. O que ele está dizendo aqui no texto é o seguinte: lembro-me da minha aflição e do meu delírio e da minha amargura e do meu pesar. Aí ele diz assim: lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim, todavia. Isso quer dizer, tem uma restrição aqui, tem uma oposição aqui, todavia, porém, contudo, entretanto. Ele está colocando uma oposição. Quer dizer, a minha alma está desfalecendo, mas eu estou me opondo aqui. A partir de agora eu vou me opor. Sabe o que isso significa? Significa, querido, que você não pode impedir as aves de sobrevoar a sua cabeça. Todavia, você pode impedi-las de fazer um ninho sobre você. Todavia, você pode impedir esses pensamentos de continuarem. Nós temos poder, nós temos autoridade dados por Deus de contestar pensamentos sobre a nossa vida. O problema nosso é que muitas vezes a gente aceita, a gente se entrega, a gente vai deixando as coisas acontecerem, e a gente vai se entregando, a gente vai perdendo a força, a gente vai desanimando, e a gente não vai contestando. Agora Jeremias não. Jeremias disse: não, todavia, ele continua, lembro-me também do que pode me dar esperança. Presta atenção. Lembro-me também do que pode me dar esperança. Outra versão que eu gosto muito da Almeida diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esse verbo, eu quero, todavia, eu quero. Você está entendendo? Todavia, eu quero. Quando eu lembro daquilo que me desfalece, que me tira a força, todavia, quando eu lembro da minha situação, eu me desanimo, mas todavia, eu quero me lembrar daquilo que pode me trazer esperança. Eu quero. E aí, você quer? O quanto você quer trazer esperança? O quanto você quer realmente lembrar daquilo que você quer? Daquilo que te traz esperança de verdade? O quanto nós queremos sair dessa situação? Você quer mesmo? Ou você quer ficar num lugar de vítima? Você quer se vitimizar? Deus não te vê como vítima. E Deus nunca vai te tratar como vítima. E sabe por que Deus nunca vai te tratar como vítima? Porque como Ele poderia tratar como vítima alguém que Ele deu o filho para morrer no lugar dele? E se o filho morreu por você, você é mais do que vencedor. Como que Ele vai te tratar como vítima? O problema nosso é que muitas vezes a gente fica no lugar de vítima. Ele nunca vai te tratar como vítima. Nós precisamos reagir.
E a reação é quando você escolhe trazer à memória o que te traz esperança. É quando você olha para dentro de você e diz assim: eu escolho o que eu vou pensar. Você sabia que você pode escolher o que você vai pensar? Paulo escreveu que nós devemos pensar nas coisas do alto. Que tudo que tiver louvor, tudo que tiver respeito, é o que nós devemos pensar. Você deve escolher o que você deve pensar. Escolher o que nos dá esperança. Pensamento positivo. Então, Juliano, agora eu vou pensar aquilo. Pensamento positivo. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. As coisas vão dar certo. Não, filho, essas coisas com Deus não funcionam. Esse pensamento positivo não tem nada a ver com fé. Isso não tem nada a ver com fé. Não é esse pensamento positivo que vai fazer as coisas mudarem. Esse trazer a memória não tem nada a ver com pensamento positivo. Então, o que é trazer a memória? Você sabe que muitas vezes a gente olha para a vida de Jeremias e às vezes a gente fica pensando assim: será que ele está querendo lembrar alguma coisa que Deus fez na vida dele? Mas se você olhar para a vida de Jeremias não tinha sido nada fácil até então. Porque às vezes você vai olhar para você e vai falar assim: cara, eu quero lembrar alguma coisa que Deus fez na minha vida, mas Deus não fez nada de bom na minha vida até agora. Eu duvido que Deus não tenha feito nada de bom na sua vida até agora. Eu duvido. Porque se você está vivo aqui agora, já é alguma coisa que Deus fez por você, você concorda? Ou não? Mas olha, o que o texto diz? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí, perceba, tem 2 pontos. O que os 2 pontos indicam? O que indicam? Que vem o quê? Na sequência, o que ele está querendo dizer. Sim ou não? Claro. Quando tem 2 pontos, está dizendo assim: olha, quer trazer à memória aquilo que vai me dar esperança. Na sequência diz o que é. Então vamos ver o que ele está dizendo, o que vai dar esperança para ele. Aí ele diz assim: olha, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Você quer saber qual que é o motivo da esperança do profeta? Você quer saber de verdade? O motivo real é que ele conhecia o caráter de Deus. Olha para mim. Quando você conhece o caráter de Deus, a sua esperança está no caráter dele. Porque você sabe que o mundo pode estar desabando ao seu lado. Você sabe que tudo pode estar conspirando ao contrário. Você sabe que tudo pode estar no maior caos, mas você sabe quem é Deus. E quando você sabe quem é Deus, querido, a sua esperança está nele. A sua esperança não está em outras pessoas. A esperança não está no homem. Ele sabia quem era Deus. Você sabe quem é Deus? Você conhece o caráter de Deus? Você conhece o caráter de Deus? Ele está dizendo qual é o caráter de Deus. E se você vive agora um momento de confusão na sua vida, é importante você se atentar para o caráter de Deus. Porque se você agora está sendo assolado, está sendo desanimado pela situação que você está vivendo, entenda quem é Deus. Porque às vezes você teve a oportunidade de conhecer homens e mulheres sem caráter, mas Deus não é como o homem. Conheça o caráter de Deus. O texto diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Às vezes você está desanimado porque você esperava a ajuda de pessoas e pessoas não te ajudaram. Muitas vezes as pessoas, elas falham com a gente. As pessoas nos decepcionam.
E se nós formos esperar muitas vezes das pessoas, nós seremos consumidos. Mas entenda o caráter de Deus. Graças a Deus, nós não somos consumidos. Eu me lembro de uma situação que eu vivia numa cidade, novo. Eu estava trabalhando numa TV. E eu vivia um momento de perseguição. Perseguição no trabalho. E eu chorava muito. Eu pensava em desistir. Vivia dias muito difíceis. Eu estava muito longe de casa, longe dos meus amigos, longe da minha família. Eram dias muito difíceis. Eu morava sozinho. E eu chorava. E eu chorava muito. Um amigo foi me visitar. Eu não falei nada para ele. Mas eu me lembro que nós saímos e nós fomos almoçar juntos. E ele foi ligar para a noiva dele. Enquanto ele falava com a noiva dele no orelhão. A noiva dele que mal me conhecia. Disse assim para ele: deixa eu falar com seu amigo. E ele passou o telefone para mim. Eu peguei o telefone e ela disse assim: Juliano, eu não te conheço muito, mas eu queria te falar uma coisa. Ela falou: tá difícil aí para você, né? Eu não consegui responder nenhuma palavra. Ela disse: parece que os leões estão soltos. Ela disse: você conhece o seu Deus. Fale com Ele. Ele não mudou. Ele está te esperando. E eu me lembrei que eu estava consumido com tantas informações que eu simplesmente não tinha buscado Ele como eu devia buscar. E eu me lembro que eu comecei a acordar de madrugada. Comecei a orar de madrugada. E não comecei a orar, fazer oração pela pessoa, não. Comecei: Deus, destrói essa pessoa. Não, nada disso não. Eu só comecei a buscar o meu Deus. E dizer: Deus, eu estou aqui. Me perdoe. Porque eu cheguei aqui com a minha vida nova. Eu me esqueci do Senhor. E toda essa situação me fez lembrar do seu caráter, de quem o Senhor é. Obrigado, Senhor, por me lembrar de quem o Senhor é. Eu orava de madrugada. Dias depois, não pense você que eu vou aqui dizer que Deus é um Deus de foi lá e destruiu a pessoa. Deus não faz isso. Ele simplesmente, aquela pessoa que estava me destruindo, Ele promoveu aquela pessoa. Ele tirou ela, colocou em outro lugar. E Ele me promoveu para o lugar dela. Eu passei a ser chefe. E Ele colocou ela chefe em outro lugar. E eu entendi que
que Ele é o Deus que não me deixa ser consumido. E eu voltei para o meu lugar onde eu nunca deveria ter saído, que era a presença dEle, o caráter dEle. É Ele. Ele não deixa a gente ser consumido. É graças a Ele. Quantas vezes passando por situações parecidas, quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu não me lembrava da situação que Ele fez a mesma coisa, mas eu me lembrava que Ele é o mesmo, que o mesmo Deus que não me deixou ser consumido é o Deus que não me deixa ser consumido. A situação pode ser diferente, mas o Deus é o mesmo. É o Deus que não me deixa ser consumido. Pela graça dEle eu não sou consumido. Ele me guarda. É o Deus que me protege. Sabe por que Ele me protege? Porque o grande amor, o amor dEle é grande. Você entende isso? Porque quando você entende que o amor dEle é grande, isso te dá esperança. Por mais que o mundo esteja desabando, por mais que a crise esteja acontecendo, por mais que os problemas estejam por toda a sua parte, você entende que o amor dEle é grande por você. Você entendeu isso já? Você já entendeu que o amor de Deus por você é grande? É isso que Jeremias está dizendo, o amor de Deus é grande. Mas tem gente que ainda não entendeu que o amor de Deus é grande, diz assim, mas como, Juliano, como que eu vou saber que o amor de Deus é grande? Ora, você precisa conhecer a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda sendo pecadores. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, a maior prova de que Deus nos ama é quando Ele deu o Filho dEle para morrer por você, por mim, a gente sendo pecador. E às vezes a gente fica ainda pedindo para Deus provar que Ele nos ama, Ele já provou. Esse é o maior motivo que você tem que ter de esperança. Ele já provou o amor por você. Ele te ama. Ninguém te ama mais do que Ele, nenhuma mulher te amará mais, nenhum homem te amará mais do que Ele, nem você se ama mais do que Ele. Aí você diz, mas está difícil, estou sentindo que alguma coisa está me separando do amor de Deus. Nada poderá te separar do amor de Deus. Romanos 8, diz assim, 35, 38, 39, diz assim, quem é que nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, a espada? Porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada vai poder te separar desse amor. Nada. Nada vai poder roubar essa esperança. Por favor, entenda isso. Quando você entende esse amor, você não mendiga amor para ninguém, acaba a sua carência, porque você sabe que o dono de todas as coisas te ama. Você entende que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, você entende isso? Você entende isso? Você sabe o que é misericórdia? Ele tem compaixão de você. Ele consegue te perdoar. Ele tem misericórdia de você. E isso se renova a cada manhã. Cada manhã. Deus não é aquele Deus que
no dia de manhã ele começa a lembrar dos seus pecados do dia anterior, diz assim: Lucas, você errou ontem, né, Lucas? Vamos ver se hoje você vai errar de novo, né? Você acha que Deus é assim, cara? Você acha que Deus é assim? A gente é assim. A gente olha um para o outro e diz assim: Pascoal, você mancou comigo ontem, cara. Não, Deus não é assim não. Sabe por que não é assim? Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Ele é onisciente, sabe o que significa isso? Ele tem toda a ciência, ele tem todo o conhecimento. Ele conhece o ontem, ele conhece o hoje, ele conhece o amanhã. Ele te chamou quando ele já te conhecia. Ele sabe todos os seus erros, do presente, do passado e do futuro. E mesmo assim ele escolheu te amar. Você não pode jamais decepcionar Deus, porque Ele já conhece tudo sobre você. Por isso as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Esse é o caráter de Deus. É por isso que você tem que ter esperança. É por isso que, por mais que a sua vida esteja um caos hoje, há motivo para você ter esperança de que amanhã o dia pode ser totalmente diferente, porque as misericórdias dele se renovam. Porque há uma palavra, há uma promessa, e tudo pode mudar. Tudo pode se fazer novo. Por isso, Jeremias disse assim: olha, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele eu porei a minha esperança. Sabe o que é porção? É herança. Ele está dizendo assim: olha, a minha porção é o Senhor, a minha herança é o Senhor. A minha herança, sabe o que é herança? É tudo que eu tenho. O Senhor é tudo que você tem. Você pode dizer assim: ó, o Senhor é a minha porção. Você confia nele de todo o seu coração. Esse mesmo Jeremias foi o que escreveu assim: olha, maldito o homem que confia no próprio homem. Ele não está dizendo simplesmente que, olha, maldito sou eu porque confio no Pascoal. Mas ele está dizendo assim: olha, que confio na minha própria força, ou que eu espero alguma coisa do Pascoal simplesmente porque ele vai fazer alguma coisa por mim. Ele está dizendo que eu tenho que confiar no Deus do Pascoal, que é o meu Deus. Porque é o Deus que faz por mim, faz pelo Pascoal. A minha esperança, a minha porção, a minha herança é Ele. É Ele. Você entende isso? E ele diz assim: olha, o Senhor é bom para aqueles que têm, cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, pois é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Querido, Ele é bom. Ele é bom. Você pode ter conhecido pessoas que não foram tão boas, mas o Senhor não há sombra de variação. Ele é bom. Ele é bom no sentido completo. Ele é bom. E nele você pode esperar tranquilo. Eu convido você nessa noite a colocar sua esperança, sua confiança e esperar tranquilo, seja qual for a sua situação. Confie no caráter de Deus. Confie no caráter dele, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é diferente de tudo o que você já viu. Provai e vede que o Senhor é bom. Se coloque de pé. Coloque a mão no seu coração. Deus abençoe.